Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Química Perfeita, depois de muito tempo sem gravar vídeo, né? Mas estamos aqui de volta e hoje nós vamos fazer um bate-papo científico rápido, né? O objetivo é ser vídeos curtos, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a ciência por trás dos aliens do Ben 10, né? Eu sou muito fã do Ben 10 e hoje eu escolhi o Fogo Selvagem, que é um dos alienígenas da série Ben 10 Força Alienígena, e vamos ver o que a gente consegue aprender um pouco de ciência com esses alienígenas, né? Um pouco de química, um pouco de biologia, tá bom? Só lembrando que esse vídeo foi inspirado no canal Universidade da Química, né, do Dr. Antônio Florencio, que eu sou um grande fã. Claro que ele é um super nerd, né, tem um conhecimento gigantesco. E aí eu quis fazer também um bate-papo que eu achei interessante, né, falar um pouco sobre o Ben 10, tá bom? Então vamos lá, espero que vocês gostem. Gente, o Fogo Selvagem, pra quem não sabe, né, é o primeiro alienígena a aparecer no desenho Ben 10 Força Alienígena. E é esse carinha aqui, é esse personagem aqui. E ele é uma planta humanoide, tá bom? E aí o que a gente pode aprender de ciência com esse cara? Primeiro, o Fogo Selvagem, né, no desenho, ele vem de um planeta chamado Metanos. E ele é um metanosiano. Carlinhos, metanosiano, metanos, esse cara tem metano, exatamente. O Fogo Selvagem, ele tem o corpo dele, né, ele consegue produzir metano no seu corpo. E o metano é o nosso gásinho CH4, né? Inclusive tem já um vídeo aqui no canal falando sobre o gás metano mais a fundo. Se você quiser, se você ainda não viu ainda, corre lá para ver, tá bom? E vamos lá. Quais são os poderes, quais são as habilidades do Fogo Selvagem? Lembrando que ele também era chamado de fogo-fato, tá? Pirocinese, porque ele consegue produzir fogo. Eu vou já me aprofundar um pouco nesse tópico. Gente, destacando aqui que a palavra piro no grego significa calor. É por isso que existem as reações de pirólise. São reações químicas que acontecem sob aquecimento. Por exemplo, a decomposição térmica do carbonato de cálcio, né, que é o CaCO3. Quando você aquece o carbonato de cálcio, você produz óxido de cálcio e libera gás carbônico. Como é uma decomposição térmica, nós chamamos isso de pirólise, tá bom? Deixa eu só mudar aqui a cor da minha canetinha para vocês verem aqui de boa. Pronto. Fitocinese, porque ele consegue controlar as plantas. Fito vem do grego plantas. Então a fitoquímica é a química que se dedica ao estudo das plantas. Exatamente, tá bom? Como ele é uma planta humanoide, ele tem controle sobre as plantas. Porém, tem um episódio que ele tenta dominar uma erva daninha e ele não consegue. Então, o Fogo Selvagem, apesar de ele conseguir dominar as plantas, né, o movimento das plantas, ele não consegue controlar as ervas daninhas. E para quem não sabe, as ervas daninhas são plantas parasitas, né? Projeção de metano, que esse é o grande foco, né? Ele consegue produzir gás metano e queimar esse gás metano, daí é que vem o poder de fogo dele, diferente do chama, que é outro alienígena que a gente vai conversar sobre ele depois. Elasticidade, alongamento e imunidade ao fogo. Carlinhos, qual é o grande boom, qual é a grande novidade, assim, qual é o grande conhecimento científico que a gente pode obter do Fogo Selvagem? Gente, como ele queima metano, ele consegue produzir fogo. E aqui nós temos a reação de combustão completa do gás metano, ó, 1 mol de gás metano, reagindo com 2 mol de oxigênio, que é o comburente, tá? Formando gás carbônico, água e liberando 890,4 kJ por mol. É a quantidade de energia liberada na queima de 1 mol de metano. Então, como o fogo-fato ele consegue produzir metano, ele consegue queimar esse metano, né, fazer a combustão desse metano e produzir uma grande quantidade de fogo, né? Inclusive tem aqui um episódiozinho, né, um gif dele lutando com o Vilgax, né? E aí você consegue ver nas mãos deles, ó, ele produzindo fogo. E esse fogo vem da combustão do metano, tá bom? E um fato curioso é que o Fogo Selvagem, ele tem um cheiro muito forte, ele fede muito. E às vezes os alienígenas acabam encontrando ele porque ele fede muito, quando o Ben se transforma nele. Porém, quando você vai estudar a biografia dele, fala que esse cheiro é devido ao metano. Porém, o metano, ele é um gás inodoro, né? Ele não tem cheiro. Então seria já aí uma falhazinha no desenho, é mesmo ficção. Mas na verdade o metano ele não tem cheiro, tá? Ele é um gás inodoro, ok? Então vamos lá, seguindo. Gente, eu gosto muito de Ben 10. Dá pra gente aprender muita coisa com desenhos. Ele era chamado de fogo-fato. Nos primeiros episódios do desenho ele era chamado de fogo-fato. Depois é que ele muda pra Fogo Selvagem. Eu tenho que fazer a voz, porque a voz é o que dá a transformação do Ben. E eu fui pesquisar, fogo-fato. Existe um fenômeno da natureza chamado fogo-fato, que é isso aqui, ó. Essa chama azul brilhante que aparece às vezes nos cemitérios ou nos pântanos. Antigamente achava que era fantasma isso, né? Inclusive as pessoas quando viam isso, saíam correndo e a chama perseguia ela. Mas na verdade esse fenômeno é causado por bactérias que vivem no cemitério, nos pântanos, e elas decompõem a matéria orgânica. Então, por exemplo, o cadáver está lá no caixão e ele vai sendo decomposto, e na decomposição da matéria orgânica, há a produção de metano
e de outro gás chamado fosfina, que é o pH3. Metano é o CH4 e o pH3 é o gás fosfina. E são esses gases, né, a pressão vai aumentando e eles vão saindo devido à produção deles pelas bactérias e eles acabam queimando espontaneamente no ar. E quando eles queimam no ar, eles formam essa chama azul. Então, na verdade, não é fantasma, é só a queima de metano e fosfino, tá? E engraçado que quando as pessoas viam isso, né, e isso aparece bem rápido e tem um estalo, pá, as pessoas corriam. E quando elas corriam, havia um deslocamento do ar e acabava que o fogo ia atrás. Não porque é um fantasma, mas porque o ar era deslocado, tá bom? E por curiosidade também esse foguinho azul aparece no filme do Valente, da Disney, né? Que a Valente vai atrás desse, vai seguindo esse foguinho, que na verdade não é um fantasma, é só uma reação de combustão do metano e da fosfina, tá bom? E por último, eu também achei uma curiosidade muito bacana, porque o nome Fogo Selvagem, além de ser o nome do personagem, né? Quando você bota Fogo Selvagem na internet, existe uma doença chamada pênfigo foliáceo, que é uma doença autoimune. Carlinhos, o que é uma doença autoimune? É uma doença que o seu corpo ele vai atacar você mesmo. As suas células de defesa, ela ataca o seu próprio corpo. E essa doença, ela gera bolhas, né? Feridas no corpo. Eu coloquei aqui a foto para vocês verem. Né? Existem fotos bem mais pesadas, mas eu resolvi não colocar. E essas bolhas, elas queimam e elas ardem muito. Como elas ardem bastante, essa doença é conhecida como fogo selvagem. Carlinhos, por que o selvagem? Porque ela acontece muito com adolescentes e jovens da zona rural, do meio rural, tá bom? Por isso que ela é conhecida como fogo selvagem, ok? Pois, meus queridos, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um bate-papo bem rápido, né? O objetivo é ser vídeos curtos, mas que a gente consiga abordar e extrair alguns conhecimentos científicos dos alienígenas do Ben 10, tá bom? Então, até a próxima com o nosso novo alienígena, que eu não vou falar, porque senão eu vou dar spoiler. Então, tchau!